assim, por que será que nós não estamos falando para as pessoas que estão chegando o que de fato é espiritismo? A bênção que é espiritismo. Entende isso? A pessoa tem que sair motivada, instigada a conhecer Kardec, a conhecer o espiritismo, a conhecer esse Jesus de Nazaré que revela para a gente os espíritos superiores. Não o Jesus usado pelos seres humanos. É conhecer Deus como os espíritos superiores revelam Deus. Porque as pessoas se matam. Não é brincadeira, não. Nós estamos brincando, não. As pessoas se matam porque não tem o consolo que elas merecem ter. E na doutrina espírita, nós podemos dar esse consolo às pessoas para dizer, Deus não é isso que pintaram. Não é um carrasco, ele não castiga, ele não pune, ele estabeleceu a lei, ele criou a lei. Está tudo certo, existe justiça. Muita coisa envolve nesse entendimento do que de fato é espiritismo. E volto a repetir, vocês serão os propagadores dessa doutrina que é de consolação e misericórdia. E eu não vejo as pessoas sendo consoladas. Eu não vejo as palestras, uma palestra como expressão do Consolador prometido, no sentido de clarear, no sentido de responder, no sentido de instigar a questionamentos mais profundos. Não. Se a gente não zelar pela doutrina espírita e continuar lesando a doutrina espírita, o que será do espiritismo? O que será? O espiritismo será o que fizermos dele, diz Leon Denis. Então, pegar um livro e entregar para a pessoa que está chegando na casa espírita e falar, lê isso aqui, depois você me conta. Porque a pessoa chega cheia de dúvida, não chega? Você virar para a pessoa e falar, olha, você está de parabéns, você chegou que você está cheio de dúvida. Isso é lindo. Continue fazendo perguntas para o resto da sua vida. Porque as perguntas é que fazem diferença. Mas faz o seguinte, lê esse livro aqui. E aí a gente vai conversando. Tem um ego de querer responder as perguntas do pessoal, já viu? Dá tudo pronto. Não. Fala com ela. Lê isso aqui. Lê a obra. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, trechos, chegará uma mãe desesperada, com o coração dilacerado, entrega o livro e fala assim, lê esse capítulo aqui, depois a gente conversa. O Cristo Consolador, por exemplo. Ao invés de responder a pessoa com colocações simplórias, pega um livro do Espírita, abre o trecho, marca para a pessoa e fala, lê isso aqui. Para sentir o que é o Espírito de verdade. Para entender Jesus aos moldes kardecianos. Entendi? Isso é muito precioso, gente. Isso é preciosíssimo. Kardec fala lá no que é o Espiritismo, compadre, falou, não, se o indivíduo já tem uma crença, o Espiritismo não é para essas pessoas que já possuem as suas crenças. O Espiritismo é uma escola filosófica para aqueles que essas crenças já não atendem mais. Esse Deus já não cabe. Entendido? Aquele Deus que pune, vingativo, ciumento, não dá, a pessoa não aceita aquilo mais. Pois é, Espiritismo é para essas pessoas. Deixa o católico no lugar dele, um bandista, é o que o Elcio falou. No lugar, deixa cada um no seu lugar. Mas se a pessoa vem com fome de saber, de questionamento, ela está preparada. E aí, qual que é o nosso papel? Instigar a pessoa e aplaudir, falar parabéns. Aí, ó, por exemplo, vamos pegar só esse sentido aí. Que é comum, senso comum. Religar é ligar a criatura ao Criador, não é isso? Nós aprendemos a vida toda? Sim ou não? Não é?
Sim, sim. Em espiritismo, religare é religar o que está separado. É religar o ser humano. Olha lá. Abolindo os prejuízos, os sistemas de seita, casta, cor. Ensina os homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. É a frase de Bezerra de Menezes: a distância que me separa de Deus é a mesma que me separa do próximo. Se eu estou afastada do próximo, do ser humano, eu estou afastada de Deus. Qual que é o papel do espiritismo? Eliminar entre nós qualquer tipo de animosidade, de preconceito que nos afasta. Isso não é lindo? E tem gente que acha que é da cesta básica. Cesta básica é dever social. O espiritismo existe para nos tornar menos racistas, até extirpar o racismo todo, eliminar sentimento de casta, preconceitos. Tá aí. Viu? Isso é religare. É olhar o outro e ver como irmão, entender que é de fato uma irmandade. É cuidar do outro. A missão do homem inteligente na Terra, trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o forte sustentar o fraco. O inteligente ou o intelectual instruir os ignorantes. O rico auxiliar os pobres. E por aí vai. Sempre conexão, união. Eu achei fantástico que quando ele chama atenção para a questão da ciência e da filosofia, Kardec ainda fala assim do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que não é uma ciência comum, que a ciência comum você manipula objetos e o objeto fica ali, não é? Você pode manipular os objetos ali. Mas a nossa observação é outra. Porque os espíritos têm vontade própria. Então, eles não adianta achar que qualquer hora que eu evocar, eles vão responder do jeito que eu quiser. É uma outra ciência de observação, de um outro universo, que é o espiritual. A filosofia é outra parada também. Isso que eu acho fantástico. Então, daí ele já instiga a gente a ir além, a avançar na compreensão. Isso é muito libertador. Para entender, sim, qual que é o Jesus que foi colocado para nós? Qual que é o Jesus que apresenta os espíritos superiores? É o arquiteto do nosso orbe, é o governador, é o irmão mais velho, é aquele que se diminui para fazer todo mundo crescer, sabe? Isso aí é de uma pureza. Esse Jesus apresentado pelos espíritos superiores é de uma pureza. Entendem? Leiam a partir de agora, observando esses detalhes. Para conhecer um novo Jesus. Um Jesus perto da gente. Entende? Aquele Jesus que você praticamente ouve a voz dele no Sermão da Montanha. Não é um Jesus distante, que exige de você que você seja assim o assado, não. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. É aquele que é o maior de todos, porque pelo Espiritismo a gente sabe quem que é Jesus. Que não é Deus, mas é o Filho de Deus que foi criado igual a gente. E aí que o torna mais lindo ainda, porque tudo que nós estamos passando aqui penando, é ou não é? Enfrentando essa vida desafiadora, ele passou. Então, quando ele olha para a gente, ele sabe, ele não condena a gente. Por isso que ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É mais ou menos assim, se eu venci vocês como filhos de Deus, meus irmãos, vencerão também. É diferente, gente.
esse Jesus que tem que ser apresentado para as pessoas. Para dizer, olha, esquece aquele Jesus que foi te colocado lá, que fica olhando torto para você. Não. É o Jesus amoroso, é o Jesus do Boa Nova, que balança, mexe no cabelo do João Evangelista, sorri, abraça e beija. Esse é o Jesus. Sabe? Não é aquele Jesus autoridade. Não. Não é não. É o Jesus do povo. É o Jesus das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores. Era o povo que ele mais gosta, mais gostava. As pessoas simples, de coração aberto. Então, isso apresenta Kardec para a gente. Qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ele não pergunta assim, o que é caridade? Ele pergunta, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E na resposta ele está revelando Jesus, o que tinha no coração do Cristo. Isso é lindo, gente. Faltando isso nos estudos. Sabe? Falar mais de vida, falar mais de imortalidade da alma, falar dessa interação constante que nós temos com os espíritos, que é da vida e faz parte da vida. Agora, aos moldes kardecianos. E não uma fé simplória, como em muitos momentos, infelizmente, a gente vê. Que a doutrina espírita é rica. Como lembrou muito bem o José, não faz proselitismo. Preza pela qualidade dos princípios e não pela quantidade de pessoas que frequentam. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. O que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais.